TV Tati Band Litoral, sua TV, nossa cidade. Bom dia, seja bem-vindo ao Tati Cidade, entrevista especial eleições, que hoje conta com o nosso comentarista político, Fernando Chagas. Bom dia, Chagas, como vai? Tudo bem, bom dia, Roberta. Alô aos amigos, um abraço a todos, em especial aos telespectadores. E o nosso convidado de hoje é jornalista formado nos Estados Unidos, bacharel em Direito e político santista. Atualmente exerce o cargo de deputado estadual pelo PSD. Estamos falando de Paulo Correia Júnior. Bom dia, deputado, seja muito bem-vindo, como vai? Bom dia, Roberta, tudo bem? Bom dia, Chagas, bom dia aos nossos telespectadores. É um prazer voltar aqui a Bandeirantes, você apresentando sempre com maestria esse programa. Um prazer. Deputado, jornalista? Tem muito jornalista na política, o que está acontecendo? Na verdade, a família, né, vem também de um segmento de rádio e eu me interessei muito pela comunicação, programas de rádio, então a vida me levou para um outro caminho, mas a ideia principal era ser seu colega mesmo de profissão, né, e exercer. Mas a vida leva a gente às vezes para um outro caminho, mas eu iniciei inclusive o trabalho político. Eu iniciei na rádio, fazendo programa de rádio, né? Programa escutando popular. A população, né? Escutando as queixas da população. Escutando as queixas, trazendo as pessoas que estavam no Poder Executivo dentro do estúdio e colocava a viatura na rua, com o microfone para ouvir a população e questionava e cobrava, viu? Então, assim eu dei início na política sem querer. E te ajudou bastante essa experiência? Me ajudou bastante porque você começa a entender o que a população necessita, o que os bairros precisam, a deficiência que tem, que às vezes o Poder Executivo não alcança, não consegue ouvir, não consegue enxergar. E eu acho que esse é o grande papel do jornalismo, é você ir atrás, você investigar também, você fiscalizar e cobrar. Então, mais ou menos que a profissão, se você for para essa vertente, ela acaba também exercendo um grande papel político. Paulo, a Roberta falou que você é jornalista, né? E você falou no rádio, né? E hoje o jornalista, ele além de se comunicar, ele também precisa abranger uma área maior. E você foi para a política. E a política depende muito da mídia. Hoje, principalmente, as mídias sociais. O que o jornalismo te ajudou nisso? Bom, acho que me ajuda bastante, primeiro, na comunicação, né? A comunicação, você saber se expressar, porque a comunicação a gente entende que não é aquilo que você fala, e sim o que as pessoas entendem. E que transmite. Então, às vezes você está falando uma coisa e a pessoa está entendendo outra, né? Então, eu acho que me ajudou bastante nessa questão. O outro curso que eu fiz também foi a Faculdade de Direito, que eu sou formado em Direito, e aí me deu uma outra base para conciliar a comunicação junto com um pouco da sabedoria da jurídica para a elaboração de projetos, o que pode, qual é o caminho do direito administrativo, onde pode te levar, onde você tem que cobrar e quais os seus direitos também no exercício das esferas, né, que a gente diz, a esfera federal, estadual e municipal. Então, me ajuda bastante. É claro que é sempre bom, e eu dou essa dica para as pessoas que têm o desejo de caminhar para a política. Se prepara antes, porque vai te dar uma base para você chegar com um mínimo de preparo para poder se comunicar e poder tirar suas conclusões ao ler um projeto. O direito constitucional também ajuda muito. Também ajudou muito. Inclusive, um dos meus grandes mestres, o nosso saudoso Rubens Lara, foi meu professor de Direito Constitucional na faculdade e me preparou bastante, tanto o direito administrativo como constitucional. E claro que tem o civil, o criminal, mas são bases importantíssimas. Deputado, seguimos na cadeira do Poder Legislativo agora, nas próximas eleições? Sim, eu me encontro muito bem no Legislativo. Eu digo que é uma vocação, porque o Legislativo, não só o dia a dia, mas quando você representa uma região como a nossa, que é uma região, vamos dizer assim, plural, tem vários tipos de cultura. Se você vai para o litoral norte, por exemplo, você vai ter uma cultura mais caiçara, que é bem diferente o jeito de fazer política e das necessidades que tem o caiçara. Você vem aqui para a Baixada Santista, querendo ou não, em Santos,
Você vai para São Vicente, já tem uma outra cultura política que você tem que saber também como você ter o jogo de cintura. E quando você segue um pouco mais para o Vale do Ribeira, onde você tem ali grandes bananicultores, você tem a cultura da piscicultura, você tem área rural. Posso dizer que ontem, por exemplo, eu estava em Pariquera-Açu. Eu fui visitar um bairro que fica a quase 40 quilômetros do centro da cidade. No bairro, esse bairro tem uma outra cultura diferente, né, que é o sítio, diferente da cultura que tem no centro. Então, a nossa região é muito plural e você encontra vários tipos de cultura e várias formas de fazer política. Paulo, você está falando em cultura. Eu iria um pouco além. Como jornalista também, direito e político, você viaja muito. A desigualdade na Baixada Santista, eu não digo só na Baixada Santista, no Brasil tem uma desigualdade muito grande. Cresceu no Brasil, mas também aqui na Baixada Santista, e no Vale do Ribeira e no Litoral Norte, depois da pandemia. A desigualdade, que eu acho que é um grande problema do Brasil hoje. O menor IDH do estado de São Paulo é o Vale do Ribeira. Nós temos ali uma população carente, uma população que vive, como eu disse, em áreas rurais, né, dos sítios, mas o que é engraçado é que para essa população tem uma certa dificuldade, mas o que não falta é o alimento. Porque eles têm a plantação, eles têm ali a galinha caipira, que é criada né, no quintal. Economia de subsistência, né? Exatamente. Então, mas o que falta realmente são projetos, tanto do governo federal como do estadual, para que a gente invista na vocação natural daquela região, que é a piscicultura, a bananicultura, a questão da cultivação do palmito pupunha, que é muito forte naquela região. E por mais que as pessoas não entendam, ali tem uma grande vocação da área da piscicultura para a ova de salmão, que é realmente exportada tanto para o Chile como para a Argentina, e o Vale do Ribeira tem feito isso. Então, eu acho que a gente tem que voltar com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, para que tenha um olhar mais atento para o Vale do Ribeira, que é onde a gente tem uma desigualdade que está aqui ao nosso lado e às vezes tem muita gente que não enxerga. Deputado, a gente tem conversado muito, Fernando Chagas aqui também, a gente tem Rodolfo Amaral nos acompanhando nesse projeto do Tati Cidade Entrevista, e o que a gente tem percebido são muitos políticos trocando de partido. O senhor também foi um deles, né, recentemente trocou para o PSD. Por que a gente vê essa movimentação? Os últimos entrevistados, acho que quase 100%, 80% deles trocaram de partido, né? O Zé Navalny trocou, Solange Freitas trocou, tem mais alguns que a gente entrevistou, mas muitos têm tido essa mudança, né? Paulo Alexandre não trocou, mas o mas padrinho quase, dele mas trocou. Quase. Então, o que a gente percebe nisso? O que a gente percebe é, assim, no meu caso específico, eu posso responder por mim. Eu fui eleito pelo Patriota, um partido que não atingiu a cláusula de barreiras. Não atingindo a cláusula de barreiras, que é a quantidade de votos necessárias para um partido ter o tempo de televisão, o fundo partidário e a representatividade, né, que precisa ter no mínimo 5 deputados federais na Câmara, em Brasília, a gente vê o seguinte: o Patriota não atingiu. O Patriota não atingindo a cláusula de barreiras, fez uma junção com o PRP, ou seja, virou um partido diferente. Virando esse partido diferente, só ficou com o mesmo nome, é uma outra liderança, uma outra ideologia que me deu a liberdade para eu trocar de partido, quando você faz uma fusão. Então eu fui procurar, e claro, procurei um partido que estivesse dentro de uma neutralidade, que a gente tivesse a liberdade de fazer um trabalho. Eu gosto de construir partido. E na região eu via que o Democratas não tinha esta figura. Então fui convidado para o Democratas. Estava afiliado no Democratas. De repente o Democratas deixa de existir. Se une a um PSL e vira um novo partido que se chama União Brasil. Então mudam os caciques, muda a ideologia, a forma de pensar e realmente um programa diferente do que o partido tem. Então, quando o partido muda, aí não fui eu que mudei, o partido que mudou. Ao contrário. Na verdade, então, fui mais uma vez, com essa logística toda de união de partidos, eu fui procurar um partido que precisasse de uma liderança aqui com mandato,
que me desse a liberdade de fazer as escolhas, me desse a liberdade de diálogo, me desse a liberdade para construir. E eu encontrei isso no PSD, encontrei isso com o Kassab, que me deixou muito bem à vontade, inclusive para as minhas escolhas, tanto para a presidência da República como para o governo do Estado. Então, o Kassab me deu essa liberdade e me deu a missão para construir o partido e agregar a história daqueles que construíram até aqui e a gente trazer e agregar pessoas novas. Então, por isso que eu fui para o PSD. Mas o senhor acha que o brasileiro vota no partido ou vota no candidato? Por que eu estou perguntando isso? Quando a gente fala, de repente, numa esfera federal, tem gente que tem uma rejeição tão grande ao PT que não vota no PT. Eu não voto em ninguém do PT. Tem gente que não vota em ninguém, que não vota no Bolsonaro. Não se fala no partido do Bolsonaro, até porque houve troca, ficou sem partido, enfim. Então, você divide o país em pessoas que não votam num partido e pessoas que não votariam numa pessoa. Como é que o senhor avalia essa questão? Como é que o brasileiro hoje entende política, se é que entende? Porque é tanta bagunça que às vezes as pessoas não têm uma linha de raciocínio, né? Sim, eu acredito assim hoje. Eu acredito que o único partido que teve essa grandiosidade de construir essa questão de voto na legenda é o Partido dos Trabalhadores hoje. Eu, como político, enxergo isso e tem que dar mão à palmatória, né, ao trabalho que foi desenvolvido pelo PT. Mas mesmo assim houve uma queda recentemente. Não, sim, mas eu não enxergo outro, Chagas, eu não enxergo outro partido orgânico, orgânico que tenha essa organização e vai pela bandeira. Ó, eu vou procurar um candidato do PT e vou escolher dentro do candidato do PT para que seja o meu candidato escolhido e vou votar na chapa. Acredito que o PT construiu isso e né, mérito do PT. Agora, eu vejo hoje figuras, como uma figura como o presidente Bolsonaro, né? Então, a pessoa que é linkada ao Bolsonaro independentemente do seu partido, mas aí é uma coisa personalista, né? Do candidato, dessa avalanche que vem, que é mérito dele também, o que construiu. E o Lula também é maior do que o PT, não é? Eu acho que o Lula, claro, pela toda a história, pela toda a trajetória, que tem que ser respeitada, né? Tem a sua parte negativa e positiva, mas tem que ser respeitada a história do Lula. O Lula acaba atraindo partidos que têm mais vertentes para a esquerda, né? E o Lula, no governo, dos dois governos que fez, ele conseguiu agregar parte do centrão, né? Tinha o PL, tinha o PTB. Até centro-direita. E que hoje, querendo ou não, a gente vê que o Bolsonaro praticamente está tendo a mesma linha, né? De agregar um pouco o centro. Então, eu vejo uma divisão, né? Para finalizar o meu raciocínio. Eu vejo uma divisão hoje muito forte entre, olha, eu não voto no partido de esquerda. E vejo assim, uma vertente muito forte, eu não voto em partido de direita. Então eu vejo hoje um racha no país, um racha na Assembleia Legislativa, que enquanto a gente vê perda de tempo das pessoas discutindo a direita ou a esquerda, a gente poderia estar discutindo melhorias para a educação, para a saúde, para o desenvolvimento econômico, o transporte, os problemas do Brasil. Os problemas, né? mas a discussão ficou polarizada entre direita e esquerda e, infelizmente, é um mandato. É uma Assembleia Legislativa pior do que o mandato anterior que eu tive. Hoje, você senta ali no plenário para ouvir as discussões, desanima. Ok. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar um pouquinho mais agora sobre a nossa região. Não sai daí, um minutinho. A gente volta já já. Nesse sábado, você tem um encontro comigo no Band Esporte Clube. Dicas da Band para um trânsito mais gentil. É preciso ter cuidado no trânsito. Dentro do veículo, todos devem usar cinto de segurança, até no banco de trás. O cinto pode salvar uma vida. E crianças de até 7 anos devem usar cadeirinhas adequadas, também afiveladas com cinto. E lembre-se, gentileza gera gentileza também no trânsito. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. O Tati Cidade Entrevista Especial Eleições está de volta, hoje conversando com o deputado estadual Paulo Correia e com o nosso comentarista político Fernando Chagas.
Bom, deputado, queria começar esse bloco trazendo um pouco mais para a nossa realidade aqui. E, obviamente, vamos começar com o Porto de Santos, que é algo que precisa de atenção. Uma das suas bandeiras é a descentralização do Porto de Santos. A gente pode dizer que houve avanços nesse sentido? Eu creio que sim. Na verdade, o Porto de Santos já estava descentralizado, né? Que as pessoas gostam muito de colocar esse tema como, olha, vamos brigar por essa bandeira. Mas já existia isso. O que eu creio que aconteceu agora com o governo federal foi intensificar mais a questão de fazer os leilões, né? E eu tenho certeza que o projeto que tem, a interlocução que teve, isso a gente tem que parabenizar o ex-ministro da Infraestrutura, que rodou bastante pela nossa região e explicou muito os projetos que tem para o Porto, o quanto o Porto é importante para o nosso país e para a nossa região. Então, eu vejo com bons olhos, tenho uma certa preocupação que também está na nossa região, o porto que é estadual, que é o Porto de São Sebastião. Hoje existe uma discussão muito grande se haverá uma desestatização ou não, porque o governo federal deu esta licença, ou seja, essa autonomia para que o Estado cuide do porto e essa licença vence, se eu não me engano, em 2033. Então acho que a gente tem que avançar para essa discussão, que querendo ou não é um porto importante, e quando não existe a comunicação entre o governo federal e o governo estadual, que foi o que aconteceu durante esse momento de briga que tivemos, né? Espero que as coisas mudem daqui para frente, a gente começar a discutir e quem sabe até ter uma comunicação maior, interligando talvez, claro que com as suas vocações diferentes, particularidades diferentes, mas seria muito bom a gente integrar os dois portos para ter uma comunicação só e quem sabe ter as prefeituras que fazem parte, tanto a de Santos como Guarujá, a de São Sebastião e Ilhabela, para a gente avançar essa discussão. Mas nesse ponto, deputado, nós estamos falando, a União passou para o Estado, no caso de São Sebastião. Sim. Nessa descentralização do porto, não seria interessante dar um poder maior também para os municípios? Eu acho que deveria integrar a comunicação, como se fosse um conselho, para você emitir opiniões, para você participar. Mas você passar para o município, ou seja, municipalizar o porto, fica inviável pela questão de recursos. Por exemplo, se você for fazer uma dragagem no porto, quantos milhões a gente não tem que desembolsar? E o município não tem condições e nem autonomia para isso, né? Nenhum dos municípios que a gente citou aqui. Mas acredito que a comunicação e a regionalização do porto, nas suas discussões, para que a gente em bloco possa levar as nossas reivindicações para o governo federal e, enfim, do São Sebastião para o estado de São Paulo, eu acho que teria que ter essa comunicação melhor e a gente poder participar melhor. Porque você viu o que aconteceu nos últimos tempos. Pessoas que não têm nada a ver, que não conhecem da nossa região, do nosso dia a dia, vêm e acabam administrando o porto e a gente teve vários escândalos do que aconteceram nos últimos tempos. Não sabiam nem onde era a praia, né? Não sabia nem onde era a praia. E fora o que mais aconteceu de grave, né, no porto. Questão da corrupção, enfim. Então, eu acho que a gente teria que ter uma participação melhor, mais Agora, ativa. o senhor falou agora de comunicar os portos, né? Comunicar São Sebastião com o Porto de Santos. Tem uma comunicação que a gente espera há anos, há décadas, que é entre cidades. A gente precisa dessa comunicação entre Santos e Guarujá. Ponte ou túnel ou ponte e túnel? Bom seria que tivéssemos os dois, é claro. Sempre defenderei isso. Mas se tiver que optar por um ou outro, creio que é mais viável o túnel. O túnel é uma coisa que, na verdade, o contribuinte, nós que pagamos os nossos impostos, nós não vamos tirar do nosso bolso. Porque quando você faz uma ponte, onde você estica, vamos colocar no linguajar popular, estica o prazo de concessão de uma concessionária para mais 10, 15 anos, e se aumenta o valor do pedágio, a gente é que está pagando por isso. E na proposta do túnel, não. Na proposta do túnel é a questão do empresariado, a questão de tirar do setor privado para a construção desse túnel e a gente não vai pagar por isso, né? Então, de uma forma ou de outra, a ponte a gente acaba pagando. É claro que tem a sua importância também, mas se for para optar por um ou pelo outro, a minha opção seria o túnel. Deputado, a Roberta falou na comunicação entre Santos e Guarujá, ponte ou túnel.
O senhor falou na comunicação São Sebastião e Santos no Porto. Sim. E a comunicação, o transporte na Baixada Santista do Trabalhador? Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Santos. Primeiro, eu acredito muito que, e a gente tem que perguntar isso para os próximos candidatos ao governo do estado, sobre a questão hidroviária. Nós temos mais de 10 mil trabalhadores que saem de Cubatão para vir para Santos, São Vicente, enfim. Que seria excelente isso para a nossa região, a gente ter um transporte hidroviário entre Cubatão e Santos. Isso seria prioridade na pauta. Depois a questão do BRT, do VLT ou do BRP, né? Qual deles? Eu vejo assim, eu acreditaria, eu conheci um projeto na cidade de São José dos Campos, onde você tem, que chama BRP, né, que é elétrico e muito mais barato. Então eu conheci isso na cidade, foi implantado, tem praticamente 30 quilômetros, que chamam da linha verde, né, e é uma área verde, é ecológico, não poluente e muito mais barato. Então eu acredito nesse modelo. Mas quando você já tem uma estrutura pronta, você já tem um investimento que foi feito do VLT, para a segunda fase, a terceira fase que chega a São Vicente. E eu acredito que vai ficar muito caro a questão da construção para interligar a área continental de São Vicente à Praia Grande. É muito caro porque você passa praticamente pelo rio, né? Então, quanto ficaria essa construção? Então, eu optaria por fazer um veículo alternativo, que é o BRP, o BRT, o que fosse, com um corredor interligando a saída da área continental e, quem sabe, passando por fora, e até mesmo a questão hidroviária, porque você pode pegar ali, saindo de Cubatão, pegando a ilha Caraguatá e se estendendo para a área continental de São Vicente e até mesmo Praia Grande. É um assunto que ainda vai ter muito pano para manga, né? É verdade. Vamos falar um pouquinho agora sobre esporte. O senhor, enquanto deputado, enviou uma verba de R$250 mil para a Escola de Surf Adaptado no Posto 3, a primeira escola pública de surf para deficientes no mundo. E a gente sabe que o esporte ainda é algo que a gente realmente precisa investir, tanto quanto o assunto é saúde, quanto quando a gente pensar em tirar crianças da rua, ter uma segunda opção, né? Sim. No contraturno escolar. O que a gente pode pensar a respeito disso, deputado? O que pode ainda ser feito? Eu acho que pode ser feito muitas coisas, né? Eu presidi a Comissão de Assuntos Desportivos na Assembleia Legislativa, sou diretor regional da Federação Paulista de Futebol aqui na região. Alguém que gosta muito de esporte, né? Gosto já muito. Estava aí tentando alguém para jogar basquete. Verdade. Ele diz que é jogador de basquete. Não, eu me arrisco lá, né? Mas eu amo esporte, pratico esporte. A Roberta também vejo, né, que pratica muito esporte também. Então, eu acho que a gente pode fazer muita coisa, integrar principalmente jovens, crianças, através da educação em período integral, que essa é uma forma da gente fazer isso. Mas, enfim, você tocou num assunto importante que foi a escola pública de surf adaptado. Nós tínhamos a escola pública de surf, que foi a primeira no mundo, pública. E ali precisava ser feito, como foi crescendo muito, e algumas mães e pais foram procurando, o trabalho sensacional que o CISO faz, inclusive mandar um abraço para o CISO, faz um trabalho fantástico ali com as crianças, e muita gente com deficiência começou a procurar e teve o surf como opção. Eu vi o tratamento de algumas crianças que melhoraram muito o seu desempenho com a prática do surf, entrando na água, com uma prancha e com os professores, e aquilo foi crescendo. Como cresceu muito, precisava ter uma reforma de ampliação daquele lugar para ter os materiais e os equipamentos para pessoas com deficiência. Eu vi tudo isso e me sensibilizei, enviei R$250 mil, hoje está lá, é uma realidade, muito bonito o trabalho, é emocionante o que eles fazem e é uma realidade aqui em Santos de exemplo para a nossa região. Deputado, ainda na questão do esporte, pelas características da Baixada Santista, poderia o poder público investir mais nos esportes radicais? Sim, com certeza. A gente tinha um programa no estado que se chamava Navega SP. Era um programa quando eu ainda não era deputado, o Lars Grael era o secretário de esportes, e começou essa vertente de investir bastante aqui na Baixada, nesse setor náutico, né? Com esportes radicais nessa área. A gente tem hoje o skate, que querendo ou não é um esporte olímpico, que precisa ter uma atenção maior, e a gente tem uma vocação aqui na Baixada Santista, e precisa ter um olhar específico para essa modalidade, tanto o skate como o surf,
que nós já revelamos aí para o mundo os nossos talentos aqui da região. Eu acho que cabe a nós como deputados agora questionar. Já questionei bastante sobre a questão do projeto Navega SP, o porquê terminou, e espero que o governo responda prontamente. E tem a questão desses esportes, que são esportes olímpicos, que a gente precisa que o governo dê mais atenção para isso e a gente vai cobrar. Deputado, com a pandemia a gente teve muitos problemas sociais, né? E um dos projetos que o senhor investe é a Casa das Anas, que é um trabalho social junto com a Igreja Bola de Neve, que oferece um abrigo para mulheres que precisam de acolhimento e oportunidade. O que a gente pode pensar nesse sentido de entregar para pessoas que necessitem a vara ao invés só do peixe? Na verdade, é um trabalho que já é feito pela igreja. Bola de Neve é um trabalho sensacional, fiquei muito sensibilizado quando vi. E claro que a gente tem, como parlamentar, as nossas emendas parlamentares que a gente destina para entidades. Não só ajudei a Casa das Anas, como ajudei também a Casa da Esperança e outras entidades que a gente acabou ajudando aqui em Santos. Então eu acho que o nosso papel como parlamentar é a gente ajudar quem faz um trabalho sério. E é claro que aí depende muito também da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado para trazer programas para ajudar quem realmente faz o bem e fazer as parcerias com a Prefeitura. Santos já é por si só uma cidade muito acolhedora e tem referências nessa área que a gente tem a obrigação de ajudar. Como eu disse, Casa da Esperança e a Casa das Anas, eu fiz questão de ajudar porque é um trabalho muito sério e faz a diferença no dia a dia das pessoas. E essa questão da capacitação é algo muito importante, né? Na própria Casa das Anas, além do acolhimento, né, se oferece trabalhos, cursos para que essas pessoas tenham condições depois de seguirem a sua vida. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente precisa enquanto sociedade. Ser inserida, né, de volta à sociedade, né, como cidadã de bem. Isso. E também ter uma qualificação para que seja inserida no mercado de trabalho. Que nem você disse, não só dar o peixe, mas ensinar a pescar também. Tem momentos que a gente precisa dar o peixe, né, para a pessoa se reerguer, mas na grande parte das vezes o que é o mais difícil, eu acho, é a gente dar a vara, né? Com certeza, com certeza. Você tem total razão e a gente segue social uma bandeira muito forte do nosso mandato. Eu cresci, como você sabe, numa base de igreja e a gente vem sempre aprendendo a fazer o social no dia a dia. De uma forma geral, hoje a religião ela colabora muito, principalmente no terceiro setor. Qual a importância desses segmentos religiosos na política e no social? Eu acho que é muito importante quando você realmente faz a essência do que é o social. A gente tem uma característica de, por exemplo, ajudar as pessoas a serem inseridas na sociedade e se tornar um cidadão de bem. Eu não quero ajudar a pessoa a se tornar um cidadão de bem e transformá-lo em um empresário. Depende da filosofia e do modo como você trabalha. Você trabalhando de uma forma séria, que ele venha a ser um pai de família, um trabalhador, cara, de novo reinserido na sociedade como cidadão de bem, eu acho que essa é a prioridade e a igreja faz muito bem. As igrejas, né, fazem esse trabalho que eu tenho certeza que o poder público não consegue alcançar. Então, a gente tem que ter uma visão global das coisas para ter as igrejas que fazem casa de recuperação, outras religiões que trabalham com... Terceiro setor. Terceiro setor, com certeza, a gente precisa integrar muito mais, porque tem muita gente que faz muita coisa no anonimato. Deputado, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado. Sucesso para o senhor. Obrigado a você, Roberto. Obrigado, Chagas. Um prazer. E quando chamar a gente, é uma convocação. Sei, muito obrigada. Obrigado. Chagas, mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima. O Tati Cidade Entrevista Especial Eleições fica por aqui. Sábado que vem a gente se vê. Um abraço, até mais.